Boa noite, igreja, graça e paz. Deus te abençoe muito aqui nessa noite. Você que está aqui nos visitando, oro ao Senhor para que a sua vida, seu coração, seja poderosamente alcançado pela graça do Senhor. Oro para que a sua família seja abençoada por um Deus que é tão abençoador, um Deus tão rico em misericórdia. Deus nos abençoe muito, irmãos. Mês de maio está chegando. Mês de maio é um tempo de ministrarmos a família. Deus tem nos ensinado que se a família vai bem, a igreja vai bem. Se os filhos vão bem, eles estão entendendo exatamente a riqueza do Senhor nessa herança. Se a igreja vai bem, a sociedade é abençoada. Hoje à tarde, eu, depois de ter dado aula 3 dias cansado, me recolhi um pouco. Fiquei assim isoladão, pensando e conversando com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso ministério. Aí eu me lembrei que nós estaremos lá nos meados do mês de maio, celebrando mais um aniversário da nossa igreja, da nossa história. 58 ou 59 anos. Aí o Espírito Santo me disse: o que é que vocês vão celebrar? Eu fiquei tão perguntando para mim mesmo: o que nós vamos celebrar? O que uma igreja pode celebrar depois de 59 anos de existência? O que a gente vai celebrar? Quero convidar a pensar muito, seriamente, diante do Senhor sobre isso. Porque a gente precisa sonhar com o novo de Deus no nosso meio, queridos. Amém? 58 ou 59 anos podia ser o seguinte: 59 anos de muito pique para continuar fazendo a obra do Senhor. É claro, se a gente fosse pensar em números, não tínhamos nada, ou quase nada, o que celebrar. Talvez conquistas missionárias. Será? Né? Talvez fundamos algumas igrejas, isso foi bênção de Deus, né? Ou talvez enviamos algumas pessoas daqui para o campo missionário. Eu sei que tem em algum lugar desse Brasil. Que coisa boa, tremenda. Mas eu quero pensar com você que nós precisamos, irmãos, pensar diante do Senhor em ser uma igreja vencedora. Assim, ó, que mês a mês, ano a ano, ela coloca uma lista aqui e diz: olha, grandes conquistas o Senhor nos deu nesse ano. Você sonha assim? Eu coloco isso diante do Senhor. A gente precisa colocar diante de Deus, queridos, aquele propósito de cada membro dessa igreja ser um ministro. Cada membro dessa igreja ser um ganhador de almas. Cada família, cada casa dessa igreja ser um lugar de evangelização. Onde você diz: nessa semana na minha casa, pelo menos algumas pessoas se renderam a Jesus. A gente precisa querer isso. A gente que precisa querer que esses nossos grupos pequenos, que são 5 ou 6, se tornem 10, se tornem 20, se tornem 100. Onde a palavra do Senhor vai ganhando vida e transformando vidas por meio dessas células, desses grupos pequenos. A gente não pode conformar em chegar mais um ano, o mesmo número, com as mesmas pessoas, sem ter essa celebração para dizer: Senhor, nós trouxemos pessoas para o reino do Senhor e foram libertas do império de Satanás. A gente precisa voltar, queridos, ao tempo do jejum. Porque o jejum, ele é capaz de quebrar as cadeias do inferno. Vocês sabiam disso?
A gente precisa voltar ao tempo da oração, não fazer orações emergenciais quando entramos em crises, mas torná-la o nosso estilo de vida. Lares de oração, igreja de oração, que detona o inferno, que revoluciona a cidade. Essa igreja cheia do poder do alto, onde os homens são transformados, chegam em casa e são homens de verdade dentro de casa, que vivem a palavra de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família, que sejam exemplos assim, exemplos de vida santa. Este é um grande desafio do Espírito de Deus para a vida dessa igreja, igreja de gente transformada, amém, gente? Igreja de gente santa, de jovens santos, que não entram na pornografia, que não têm namoros mundanos, que não são pegadores, mas que são exemplos de fé por onde anda. Gente, nós precisamos voltar a ser uma igreja onde o Espírito Santo haja com muita liberdade na vida do povo de Deus, onde a adoração dessa igreja seja assim, uma festa de louvor ao Senhor. A gente precisa sonhar com essa igreja, porque sonhando assim a gente vai colocar diante do Senhor o sonho, e o Senhor vai nos transformar numa realidade bonita para o seu louvor e glória. Porque eu tenho entendido na palavra, queridos, que a dinâmica de uma igreja é muito mais do que assentar no banco no domingo. É muito mais do que isso. É muito mais do que cantar alguns cânticozinhos aí. É muito mais do que a gente ter uma certa atitude apenas. Eu tenho entendido, gente, que a igreja de Jesus, você e eu, igreja de Jesus, morada de Deus, templo do Espírito Santo, é um instrumento de poder para detonar o inferno, para dizer para o drogado é o seguinte: olha, a vida de Jesus é abundante. Então, o Senhor, o Espírito de Deus, ao falar comigo essa tarde a respeito dessa questão, Ele me disse o seguinte: a igreja de Jesus é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que isso. A igreja de Jesus só tem uma única referência, o céu. Quando ela vive a palavra de Deus, é como ela trazer a realidade do céu aqui e ver a obra do Senhor entrando no coração das pessoas e fazendo uma obra tremenda na vida das pessoas. E eu quero desafiar você, irmão, a deixar o Espírito de Deus te levar a ser o homem que Deus quer que você seja. Qual é o homem que Deus quer que você seja? O homem cheio do Espírito de Deus. Eu quero que você, irmã, seja a mulher que Deus quer que você seja. Não fica conformada com coisinha não, gente. O nosso grande pecado é ficar conformado com vidinha espiritual muito pobre, enquanto que o Espírito Santo de Deus nos revelou a vida abundante em Jesus. Então nós nos conformamos com o filho que não vem para a igreja e que vai para a balada, que vai para as drogas, e nos conformamos com ele. Nós nos conformamos com a nossa vida dentro de casa, aquele jeito muito rotineiro de viver no quase nada. E o diabo deita e rola nesse estágio que a gente vive. E nós precisamos voltar para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, nós nos revestimos do poder do Senhor, da armadura do Senhor, e vamos ficar firme contra as ciladas do diabo. A gente vai dizer não para as ciladas do diabo. A gente vai dizer não para as armadilhas do diabo. E a gente vai dizer sim para uma vida cheia do poder de Deus. Essa é a obra do Senhor para a nossa vida. Vamos ler um pouco a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Nos versículos de 1 a 10 temos uma história. Nós temos um encontro. Quando a Bíblia narra encontros com Deus, encontros com o Senhor Jesus, você tem encontros de mudança.
Ou, diga assim comigo, encontros de mudança. Quando a Bíblia narra encontros entre o homem e Deus, entre o homem e o Senhor Jesus, a gente tem encontros de mudança, encontros de transformação. Gente, eu estou preocupado em dizer que nós somos crentes e não temos vida transformadas. Não temos vida mudadas. Fazemos as mesmas coisas o ano inteiro, o tempo todo. Os jovens têm o mesmo linguajar do mundo, as mesmas atitudes. Isso não é igreja, a igreja é de gente transformada pelo poder de Deus. Todo encontro com Jesus gera mudança. Repita comigo. Todo encontro com Jesus gera mudanças. Eu te pergunto, você já teve esse encontro real com o Senhor Jesus? Tem gente que batizou, tem gente que toma ceia, tem gente que canta, tem gente que tem o seu nome no hall da igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus, nunca teve mudança, nunca teve transformação de vida. Ele vive a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, sem nenhuma mudança na sua vida. Todo encontro com Jesus traz mudança. Aí um dia Jesus foi numa cidade chamada Jericó. É isso que o texto está narrando aí na história, vai acompanhando aí. Quando ele chega na cidade de Jericó, duas coisas acontecem, dois encontros acontecem. Quando ele está entrando na cidade, está aí no final do capítulo 18, ele encontra com Bartimeu, o cego, pobre, mendigo, na miséria. E Jesus então o resgata. A grande missão de Jesus é essa, resgatar, arrancar pessoas do pó, da podridão, da miséria, da lama. Isso é evangelho. É isso que o evangelho faz. Quem tem um encontro com o evangelho já saiu da lama, já saiu da podridão. O Bartimeu, aquele cego, cuja missão única na vida era assentar-se na beira da calçada, dar uma esmolinha para o cego, pelo amor de Deus. Era essa a sua vida cotidiana. Aí ele Jesus encontrou-se com ele. E ele foi totalmente restabelecido. Aí Jesus entra na cidade de Jericó. E diz aí no versículo 2, que havia lá na cidade de Jericó um homem. A descrição que se faz dele é assim o seguinte: ele chamava-se Zaqueu. Ele era um cara maioral dos publicanos. Significa que ele era funcionário público. Trabalhava na coletoria de impostos. Ele era chefe daquela comissão, ele era judeu, mas trabalhava para os romanos, traidor, era assim que o povo o via, odiado pelos judeus, porque ele cobrava muitos impostos, imposto altíssimo. Como não havia lei reguladora de impostos, ele cobrava o que queria. Até aí a gente pode dizer o seguinte: a história de Zaqueu pode ser descrita como alienação espiritual. Você sabe o que é alienação espiritual? O cara tem uma ideia de Deus, ele tem uma ideia da Bíblia, ele tem uma ideia de igreja, ele até em alguns momentos críticos da sua vida, ele ajoelha, ele ora, mas ele é apático, ele é apagado. Ele é uma pessoa desligada, desconectada com a realidade do reino de Deus. Então, Zaqueu até então aí nesse momento era essa espécie de alienado. Tocava a sua vida movida pelo emprego que ele tinha e pelo dinheiro que ele ganhava. Diz o texto que ele era rico, né? Pessoas alienadas espiritualmente, elas até pensam em Deus, até recorrem a Deus em algumas horas da sua vida, mas ela está tão desconectada de Deus, está tão fora, tão longe da comunhão com Deus, que o seu coração é seco, a sua fé é apagada, a sua espiritualidade é nula, totalmente nula. Assim era Zaqueu. Há muita gente alienada espiritualmente, alienada da vida espiritual. Para ele tanto faz
Tanto faz ter ou não ter de Deus na sua vida. Ele não tem fome de Deus. Ele não sente ânsia por Deus. Ele não chora por Deus. Ele não geme por Deus. Ele não jejua por uma questão de fome espiritual. Ele aprendeu a viver num status quo. Sabe o que é status quo? É aquele jeitinho assim, desse jeito tá bom para mim. Assim era Zaqueu. Mas em algum momento, e eu não sei porquê, o que aconteceu na cabeça ou no coração ou na vida de Zaqueu, nasceu dentro dele uma curiosidade, uma vontade de ver Jesus. Aí Zaqueu sai do estado de alienação e passa para o estado de curiosidade. No estado de curiosidade, eu quero ver quem é esse homem. Há muita gente que vem aqui para ver apenas o que pode acontecer. Será que eu vou encontrar com alguém lá? Às vezes nós caminhamos assim na vida espiritual, queremos ver alguma coisa de Jesus. Ficamos vislumbrados com alguma encenação do céu. Há muita gente assim, elas ficam na expectativa. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ver alguma demonstração da glória e do poder desse Jesus? Como é Ele? Há muita curiosidade espiritual na vida da igreja de Jesus. E essa curiosidade espiritual faz apenas a gente querer ver. Querer ver. Ninguém é mudado apenas ao querer ver Jesus. Ninguém é mudado apenas querendo ver quem é Jesus. Curiosidade não transforma a vida de ninguém, queridos. Querer apenas ver como é a realidade de Jesus ainda não muda ninguém. E quando Zaqueu nasceu dentro dele essa curiosidade para ver Jesus, ele recebe uma notícia: opa, Jesus está passando aqui. Que coincidência, eu querendo tanto ver esse homem, e agora ele está passando na minha cidade. As pessoas curiosas até fazem esforços. A gente faz uma campanha, quando se proclama, se declara uma necessidade, a gente chega junto, a gente até ora, aparece na reunião, e depois some dela também. A curiosidade às vezes move o coração da gente com um certo esforço até um ponto. E foi assim que aconteceu com aquele homem. Diz aí o texto que ele avaliou, a multidão era grande, Jesus, ele arrebanhava multidões, e ele disse assim: não dá. O cara era baixinho, bem mais baixo do que eu sou alto em vista dele. 1,70 m, altão. O cara era nanico. Então qual é o remédio? Qual é a saída? Subir numa árvore. E ele sobe numa árvore. Sabe, subir em árvore é a coisa mais normal para criança. Mas gente curiosa, homens que querem fazer da sua religião um trampolim, um jeito de ver, mas não ser notado. Aquele tipo assim: ninguém pode perceber que estou querendo ver Jesus. As pessoas não podem perceber que eu estou atrás dessa ideia. Porque se alguém aqui perceber que eu estou querendo ver Jesus, a minha reputação está arruinada. Muita gente acha que espiritualidade estraga a vida dele. Sabia disso? Pastor, se eu me tornar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai me levar a ter uma posição de vida que eu não gostaria que eu tivesse, porque eu estou muito bem no meu padrão. E você está detonado espiritualmente por causa do seu padrão, querido. Sabia disso? Aí então, o que Zaqueu faz? Cadê o homem? Não estou vendo esse homem. Mas tem uma coisa extraordinária, gente. Religião é a pessoa subindo, querendo subir em algum lugar para ver, não é? Isso é religião. Se esforçando de alguma forma para ver algo do sobrenatural. Isso é religião. Agora, graça é Jesus descendo para procurar. Isso é a graça de Jesus. E quando Zaqueu estava lá em cima da árvore, olhando para distinguir entre a multidão, quem é esse Jesus? Eu não estou conseguindo distingui-lo aqui.
Aí ele escuta uma voz lá debaixo da árvore: Zaqueu, desce daí, rapaz. Eu quero ir jantar na sua casa hoje. O que você tem lá na mesa para jantar? Eu fiquei pensando na ideia desse encontro. A Bíblia narra muitos encontros com Deus, entre Deus e o homem. Não é o homem encontrando com Deus não, tá? É Deus encontrando com o homem. Porque toda a minha tentativa de tentar me encontrar com Deus deram em nada. Mas no momento que eu parei e permiti que a graça de Deus me encontrasse, a mudança veio. E Deus nos encontra assim. Foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com esses homens e mulheres da história da Bíblia. O grande problema, gente, é que em algum momento da vida a gente acostuma com a rotina. Filhos de crente precisam de salvação. Filhos de crentes precisam ser regenerados. Não adianta acostumar com a igreja. Não adianta acostumar com a rotina das coisas aqui. Porque se você não nascer de novo, não for regenerado, não se deixar Cristo transformar a sua vida, filho, filha, você está perdido ou perdida. Porque a salvação provém de um encontro pessoal com Jesus. Entende isso? Então neste encontro algumas coisas acontecem. Ele sai do estágio da alienação. Aí ele entra no estágio da curiosidade. E depois ele experimenta a fase do chamamento. Zaqueu, vem cá. Quando o Senhor Jesus olha para a nossa vida e nos chama para que nós nos acheguemos a Ele, é porque Ele tem uma proposta de mudança para a vida da gente. Zaqueu era o tipo de perdido necessitado de salvação, assim como aquele cego. A diferença é que um era mendigo e o outro era um rico, ambos miseravelmente perdidos. Esta é uma grande preocupação que o Espírito Santo aquece ao meu coração. Eu pergunto assim: Senhor, será que no final de tanta história de a gente na igreja, ouvindo, pregando, pessoas que assentaram tantos anos no templo de uma igreja, ou no banco de um templo onde se cantava, ainda irão para o inferno, não entendendo nada sobre o que é salvação? Pelo amor de Deus, queridos, porque o grande desafio que a gente tem aqui é entender o seguinte: a minha salvação provém de um conhecimento pessoal com o Senhor Jesus. Esse era o chamamento de Deus para Zaqueu. Zaqueu, não fique na alienação, saia dessa curiosidade. Isso não te leva a lugar nenhum se eu não te transformar radicalmente. E Zaqueu desceu e foi correndo na frente. Esposa, amor, faz o jantar, bife acebolado, o mestre está vindo aí. Aí Jesus entra naquela casa, aí ele ministra. Eu não sei o que Jesus ensinou naquela casa, mas a casa de Zaqueu se tornou um lugar de salvação. A sua casa é lugar de quê, irmão? É lugar de briga? É lugar de confusão? É lugar de gente apática, de gente debochada, de gente que xinga? A casa de Zaqueu tornou-se um lugar de? Tornou-se um lugar de? Um lugar de salvação. A casa onde Jesus Cristo entra terá que ser uma casa de salvação. Irmão, a sua casa, o seu lar é um território onde Jesus tem que operar salvação. Foi assim que Zaqueu experimentou. Aí ele experimenta o que a gente pode chamar, ele sai da alienação, entra na curiosidade, experimenta o chamamento e agora a transformação. Um dado momento no meio do jantar, eu não sei o que Jesus pregou ali. Todas as vezes que você encontra uma ação de Jesus, você encontra o poder do Evangelho em ação.
Jesus é o Evangelho e Ele evangeliza. Quando uma igreja não evangeliza, ela morre. Quando um crente não se torna um multiplicador de bênçãos, ele morre. Ele não está entendendo o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida aqui. Daí o meu desafio para você entender essa ação de Jesus. A transformação é vivenciada assim. No meio do jantar, Zaqueu levanta, no meio do povo, tinha gente lá que conhecia Zaqueu. Olha a evidência da salvação aí. Você sabe o que é evidência de salvação, querido? É demonstrar que você é salvo. Está lá uma rodinha contando piada, lá na rua, lá no colégio. E você está lá no meio. Qual é a evidência de salvação que você demonstra lá? Então, evidência de salvação é aquela demonstração clara de que alguma coisa está mudada na minha vida. Alguma coisa está mudada na minha cabeça, na minha mente, no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, nas minhas atitudes. Então o homem levanta, diante da família, diante da esposa, dos filhos, dos amigos, e Jesus lá no meio. Senhor, eu resolvo. Como é que coração egoísta, ranzinza, resolve ser generoso? Como é que pessoas que pegam as coisas dos outros, que têm as coisas dos outros guardadas dentro de si ou em sua casa, num determinado momento, dá um clique na sua cabeça e ele resolve assim: Senhor, eu resolvo mudar essa situação aqui agora. Como é que alguém que está no adultério, há uma operação de Deus no coração dele: Senhor, eu resolvo sair dessa vida agora. Essa atitude, essa decisão só é possível quando acontece um milagre lá dentro, gente. Ninguém resolve viver mudanças se o Espírito de Deus não fizer essa mudança na vida dele. A bênção da igreja é que é gente transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu sou transformado pelo Espírito Santo. Você é transformado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Então diga assim para ele: você é transformado pelo... Você acredita que é transformado pelo Espírito Santo? Você acredita que mentia e não mente mais? Você acredita que estava na pornografia e não está mais? Você acredita que tinha boca suja, mas agora profere a palavra de Deus na sua vida? Sim ou não, queridos? A salvação tem evidências. A evidência na vida de Zaqueu da transformação era essa: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uau! Que mudança! A lei da vida é assim: tenha o máximo que você puder para si mesmo. Ninguém em sã consciência, apenas por uma questão de amor ao outro, se levanta e diz: eu estou aqui batendo na sua casa nessa manhã de segunda-feira, porque eu resolvi dar a você a metade dos meus bens. Você já viu alguém fazer isso? Gente, ninguém de sã consciência faz isso. Ninguém chega na sua casa de manhã: eu tenho 2 carros e resolvi dar a você um deles, porque eu quero fazer isso por você. Ninguém faz isso. Mas quando a graça de Deus entra no coração, ela arrebenta com as cadeias do egoísmo do coração humano. Eu resolvo dar aos pobres
a metade dos meus bens. Como é que alguém é capaz de chegar a esse ponto? Só quando ele chega à conclusão de que o bem maior, a riqueza maior que ele tem é muito maior do que toda a soma dos bens materiais que ele possa possuir. Aí ele não ficou satisfeito com a expressão da generosidade. Ele diz assim: e se eu tenho defraudado, eu tenho roubado, eu tenho pego as coisas dos outros, passado a mão no dinheiro alheio, o que eu faço? Eu vou restituir 4 vezes mais. Os céus aplaudiram. Jesus gritou aleluia. Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Deus, é filho de Abraão. Gente, preste atenção aqui em nome de Jesus. Se você é salvo, se você nasceu de novo, tem que haver prova na sua vida de que você é uma nova pessoa. Seu coração não é egoísta, a sua mente não é suja. Você é um exemplo de vida transformada pelo poder de Deus. Olha o que Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Ah, que exclamação que vem da boca de Jesus. Acho que aquele dia ficou marcado na agenda de Zaqueu. Hoje, isso é tempo, hoje houve salvação. Preste atenção aqui. Salvação é libertação. Salvação é mudança de vida. É mudança de propósito, mudança de mente, mudança de coração, mudança de concepção de vida. É mudança radical de tudo. Quando Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, hoje a transformação, a mudança veio nesse lar. Hoje esse lar recebe algo novo. Aqui então está nascendo filhos de Abraão. O que eu vibro com essa história aí na Bíblia, é como Jesus, a palavra de Jesus é suficiente para gerar uma pessoa nova, uma nova pessoa, para gerar uma igreja nova, para gerar vida num lar que até então era completamente corrompido pelo sistema econômico. Um homem e uma família tão odiados pela comunidade, agora são alcançados pela graça transformadora de Deus, e esta salvação é confirmada pelo Senhor Jesus, de tal ponto que o próprio Senhor, o autor da salvação, diz, hoje houve salvação aqui nessa casa. Eu pergunto assim, que evidências pode fazer os céus confirmarem que há salvação na sua casa, na sua casa, na sua família, na sua vida pai, na sua vida mãe, na sua vida filho? Que confirmação a gente pode ter do céu dizendo, essa igreja é a comunidade dos salvos, de gente regenerada. Hoje aqui, essa igreja celebra essa grande e poderosa salvação, porque eles se identificam assim, filhos de Deus, filhos de Abraão, gerados pela palavra do Senhor. Na nossa vida de salvos, existem algumas evidências, parece-me ser tão simples, e deviam ser tão fáceis. Uma das evidências é a gente celebrar um encontro com o Senhor Jesus. Eu imagino que, eu não sei, apenas imagino que a família de Zaqueu e a sua família tinha agora um estilo tão diferente de viver. Imagina o papai Zaqueu chegando em casa no fim de tarde, ao invés de passar na taberna e encher a cara, depois contar o dinheiro, ia correndo para casa, abraçava a esposa, filhos.
papai chegou. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos louvar o Senhor Jesus que nos salvou. Eu imagino os filhos de Zaqueu indo para a escola no dia seguinte, sorriso aberto. Ontem à noite Jesus entrou na nossa casa, na nossa vida, e tudo foi transformado. Imagine se fosse aqueles caras arruaceiros, briguentos, de repente agora eles estavam tendo uma demonstração de amor pelas pessoas. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Amor a Cristo, amor aos irmãos, é uma prova genuína, uma evidência genuína de quem é salvo, de quem é salva. Gente, pessoas alcançadas e transformadas pelo poder de Jesus, eles trazem na sua vida, no seu estilo de vida, nos seus relacionamentos, esse amor genuíno pelas pessoas. Foi isso que nasceu repentinamente no coração de Zaqueu. Eu quero ajudar os pobres, eu quero dar a metade do que eu tenho para os pobres. Onde é que nasceu amor naquele coração egoísta e manipulado e controlado pelo dinheiro? Porque quando alguém é salvo, a primeira coisa que vem, e que é uma evidência dessa salvação, é que o Espírito Santo derrama amor no coração desse regenerado, gente. Ele faz isso. Uma segunda evidência de quem é salvo é voltar as costas para o pecado, é uma aversão ao pecado. Se eu tenho defraudado, você sabe o que é defraudar? É lesar alguém, é prejudicar alguém, é tirar algo de alguém, é falar mal de alguém, é detonar a honra de uma pessoa, é virar as costas com frieza, arrancando tudo que o outro tem, se eu tenho defraudado alguém. Quando o Espírito Santo nos revela essa ação poderosa de Jesus Cristo, essa luz da graça, essa luz do amor divino, vem como um holofote na podridão do coração da gente e diz: tem fraude aí na sua vida, tem pecado aí na sua vida, tem situação aí na sua vida que precisa ser mudada agora. É isso que a graça de Deus fez com a vida de Zaqueu. Não sei o que Jesus fez com ele, não sei o que Jesus conversou naquele jantar, naquele dia. A única coisa que eu sei é que ali levanta um novo Zaqueu. Essa evidência, ela revela a seguinte questão para a minha vida. Não importa a podridão da lama que entrou na minha vida, a graça e o sangue de Jesus são suficientes para me lavar completamente, para mudar radicalmente o meu estado de vida. Zaqueu experimentou isso. Sabe qual é uma outra evidência na vida de Zaqueu que serve para a gente entender como evidência da nossa salvação? É uma fé confiante de que a salvação operou a maior mudança, o maior milagre na sua vida. É tão impactante que os céus confirmam essa obra na sua vida. Olha Jesus falando: hoje houve salvação nessa casa. Como eu quero que o céu seja testemunha dessa obra poderosa na minha vida e na sua vida, na vida da sua família, da sua casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque o nosso lar muitas vezes se torna um lugar de muita crise, de muita luta, de muito desespero, onde a gente vê tudo se perdendo, tudo se perdendo. Aí Jesus Cristo entra ali e diz: a salvação chegou aqui, e a mudança veio, o milagre veio nessa casa. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para isso, para buscar e salvar quem? Essa é a missão. A missão de Jesus é essa. Jesus não veio para que eu pudesse apenas sentar e cantar essa salvação. Ele veio para que eu pudesse celebrar
essa salvação que nos salva completamente. A missão de Jesus é essa, gente. A missão do diabo é detonar. A missão do diabo é avacalhar com a palavra do Senhor. Mas a missão de Jesus é essa: eu vim para salvar, para buscar e salvar o que estava. E onde é que Jesus vai? Ele vai lá naquela casa. Eu vejo um Jesus profundamente preocupado com a casa. Ele fez isso mais de uma vez. Muitas histórias na Bíblia, muitos milagres na Bíblia, muitos acontecimentos na Bíblia aconteceram dentro do lar. Reais e poderosas transformações de vida aconteceram dentro da família. Jesus lá naquela casa, indo lá naquela casa. Eu dou muito valor à reunião de crente na casa, para que aquela casa seja um lugar de transformação de vidas. Para que ali na sua casa o seu filho encontre o poder da graça transformadora de Jesus. Para que o nosso lar se torne um lugar assim, ó, de adoração. Um lugar de culto verdadeiro ao Senhor. E quando você se reúne com a igreja na grande celebração, você vem com seu coração totalmente repleto da bênção do Senhor, porque a sua adoração, o seu encontro com Deus se dá lá dentro da sua casa, lá dentro do seu lar. Lá a obra poderosa de Jesus está tocando a sua vida. E a gente vem experimentando esses resultados tremendos do poder de Deus dentro da nossa casa. E aí eu quero terminar essa reflexão. Eu quero dizer para você o seguinte: a nossa vida precisa ser marcada, precisamos ter pegadas em nós do nosso encontro com Jesus. E eu não estou perguntando o que você faz em termos de religiosidade, se você é professor, professora de escola dominical, ou se já batizou, ou se toca, ou se canta. A questão é, o encontro seu com Jesus já trouxe transformação radical na sua vida, de tal forma que você levanta diante das pessoas: eu resolvo agora a viver a realidade dessa mudança que o Senhor operou na minha vida. O que eu quero, meu irmão, desafiar você é o seguinte: com tudo que você puder, deixe esse encontro com Jesus ser uma marca profunda na sua vida. Deixe isso acontecer. Segunda coisa, celebre a sua salvação. Celebre, cante, pule de júbilo, porque a mudança do Senhor foi um milagre na sua vida que nada pode se comparar. Celebre a sua salvação. A igreja é um lugar de celebração, gente. A gente celebra a libertação. O pecado me dominava, agora não domina mais. Eu vivo para o Senhor Jesus. Eu era um cara detonado, agora o amor de Deus me promoveu uma reconciliação com os irmãos. Nós vivemos promovendo um relacionamento saudável. Isso é a obra de Jesus na vida do salvo. Celebre a sua salvação. Deixa o inferno ouvir o júbilo que brota de um coração assim, ó, transformado, de uma vida ungida, de uma igreja ungida pelo poder do Senhor. Que exalte o nome do Senhor Jesus. Há uma terceira coisa que você precisa, que eu preciso e você precisa. Seja um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. A Bíblia não conta, mas eu acho que tanta gente olhou assim para Zaqueu. Se Jesus transformou a vida desse Zaqueu, eu quero esse Jesus. Oh glória! Se Jesus transformou a vida desse mulherengo, eu quero esse Jesus. Ele vai transformar todo mundo então. Se Jesus transformou a vida desse filho respondão e rebelde, então esse Jesus deve ser adorado mesmo. Esse Jesus vale a pena ser servido. Irmãos, vamos permitir que a salvação de Jesus em nós e que a graça de Jesus na nossa vida nos torne assim canais de bênção para outras pessoas.
Quem é alcançado pela graça de Jesus é bênção por onde ele anda. É semente, ele é fruto genuíno do poder de Deus, resultado da graça de Deus, e ele é um abençoador. A missão de Jesus se torna a nossa missão também, porque aquele salvo, perdoado pela graça, ele agora é um promotor dessa salvação. Lá onde ele estuda, onde ele trabalha, na vizinhança, todo mundo olha para ele. Aqui tem a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Essa vizinha aqui traz uma evidência, uma marca, uma prova de que Jesus transforma vidas. A gente precisa viver isso, irmão. A gente precisa voltar a Cristo. A gente precisa voltar a esse relacionamento genuíno com Jesus. A igreja de Jesus não pode viver no faz de conta. A gente tem que ir muito além. A gente tem que viver a nossa fé, que nos faz confiar inteiramente num poder que opera totalmente na vida da gente. E é isso que eu quero que você faça em nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé, vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e abra seu coração agora, em nome de Jesus. Jesus chegou lá onde Zaqueu estava e disse: Zaqueu, desce daí, vamos nos encontrar aqui. Eu vou à sua casa, teremos um encontro hoje à noite. Você já teve encontro com Jesus? Jesus já transformou sua vida, já mudou radicalmente a sua vida? Eu creio que muitos aqui não tiveram encontro com Jesus. Muitos aqui não sabem o que é salvação, não sabem o que é mudança de vida, não experimentaram transformação na sua vida. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te desafiar. O Espírito Santo está dizendo assim para nós nessa noite: hoje é a hora do encontro com o Senhor Jesus. Você quer a sua vida mudada? Quer sair do faz de conta? Quer ver mudança na sua vida? Quer ver um ritmo novo na sua vida? Deixe Jesus te tocar, deixe Jesus te alcançar, deixe Jesus mudar radicalmente o seu viver agora. Eu quero orar com você, irmão, com você, meu querido, com você que está aqui nessa noite, que precisa desse milagre de mudança na sua vida. E Jesus faz, Ele está aqui como fez com Zaqueu. Ele faz isso com a gente aqui. Ore ao Senhor agora. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus. Abra meu entendimento, abra meu coração. Eu quero Jesus operando na minha vida, operando no meu coração, me limpando da minha sujeira, limpando a minha imundícia, minhas mentiras, minhas fraudes, esse pecado que teima dentro de mim, essa minha vida escondida, farsante. Eu quero mudança, eu quero levantar aqui nessa noite e dizer que deixar o Senhor confirmar isso comigo. Hoje houve salvação nessa vida aqui, hoje houve mudança nessa vida, hoje houve mudança nessa família. Eu quero em nome de Jesus, meu querido, que seja hoje, agora, um momento de milagre, um momento de mudança poderosa na sua vida. O Espírito de Deus faz isso. Ele quer fazer isso com você agora, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para orar. Igreja, levante a voz, ore ao Senhor. Se você é salvo, se você teve um encontro com Jesus, celebre Jesus, celebre a sua salvação, celebre Cristo na sua vida. Então glorifique a Jesus, porque Ele te transformou, Ele te mudou. Você não é mais o mesmo. E se você, meu querido, está aprisionado no seu pecado, na sua alma, na sua vida, tão sem a graça, a salvação de Jesus, eu quero que nessa noite seja tenha uma obra de Deus operando na sua vida. Eu quero que nessa noite seja um milagre. Jesus quer isso com você, como Ele queria com Zaqueu, como Ele foi ao encontro com Zaqueu. Ora, eu quero que essa igreja ore. Quero que você ore pela sua família. Quero que você ore pela sua casa. Talvez a sua casa precisa do mesmo milagre que a família de Zaqueu precisava. Talvez as forças que dominam a sua família, a sua casa, eram as mesmas forças que dominavam o lar de Zaqueu. Mas quando Jesus entra ali, as coisas mudam. E Ele quer fazer isso com você. Não fique conformado com coisas perdidas na sua vida ou na sua família, ou na sua casa, no seu filho, ou no seu casamento, ou no seu relacionamento do dia a dia com Deus.
quero que você ore, querido. E se houver alguém aqui nessa noite que está dizendo assim: eu quero que essa igreja ore por mim, porque eu quero mudança na minha vida, eu quero que a obra de Jesus me alcance aqui nessa noite, alcance a minha família aqui nessa noite. Se houver alguém que precisa desse milagre de Jesus, esse milagre que gera mudança, e se você quiser vir aqui à frente agora, para nós orarmos pela sua vida, venha aqui em nome de Jesus, sem hesitação, venha em nome de Jesus. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Você filho, você precisa de Jesus. Mesmo que você seja filho de crente, precisa de Jesus. Você vive feliz dentro da sua casa, a felicidade consiste nisso, Jesus transformando a sua vida, transformando o seu viver. Pode vir aqui, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar por você. Vamos orar pelo milagre de Jesus na sua vida. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero te abençoar nessa noite. Quero que o poder de Jesus quebre todas as correntes de Satanás que tem aprisionado a sua vida, seu coração, que tem te escravizado num sistema completamente vazio, corrompido, sem a paz de Cristo na sua vida. Pode vir, mais alguém pode vir. Pode deixar o Senhor tocar a sua vida, pode vir. Mas eu sou crente, mas a minha vida está sendo assim, ainda nesse estado de alienação. Vem aqui, irmão, em nome de Jesus. Passa para a fase do encontro com Jesus, para a mudança radical na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer com você aqui, irmão. É isso que o Senhor quer fazer com essa igreja. É encontro com Jesus, mudança radical de vida, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, um dia o Senhor entrou na casa e na vida de Zaqueu, e aquela vida foi transformada, aquela casa foi transformada, a salvação operou ali uma mudança radical. Senhor Jesus, aqui nessa noite, estamos diante do Senhor. Há vidas aqui nessa noite que precisa desse encontro, que quer esse encontro, que necessita desse encontro. Eu te clamo agora em nome de Jesus, muda radicalmente a vida de cada pessoa, a família, a casa de cada pessoa que está aqui agora, Senhor. Queremos que Satanás seja derrotado agora. Queremos que o poder do Teu nome traga vitória, Senhor, aqui nesse lugar. Vitória na vida dessas pessoas que estão aqui. Filhos e filhas que precisam dessa obra do Senhor em suas vidas. Abençoa a vida da Tua igreja. Senhor, nós te clamamos para que a obra do Teu Espírito seja tão tremenda aqui nas nossas vidas, que nós nos levantemos com uma sede profunda de buscar ao Senhor. Faz essa obra na vida de todos nós, para a glória do Teu nome, porque nós ministramos a Tua bênção na vida de cada pessoa que está aqui, ministramos na plenitude da Tua graça, profetizamos essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, que gera vida no coração, no poder e na autoridade do nome de Jesus. É que nós declaramos essa bênção aqui agora, na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar, tá?